Então, juntos nós vamos ver agora um pouco da sexualidade humana, de acordo com Gênesis 1, 2 e 3, e baseados nas catequeses de João Paulo II e também no seu livro Amor e Responsabilidade. De forma que, se você quiser aprofundar isso que a gente está vendo, você pode pegar 3 referências diferentes. Primeiro, a encíclica, o documento A Sexualidade Humana, é um documento do Dicastério para a Família, né, do Conselho Pontifício para a Família. Segundo lugar, pegar o livro de João Paulo II, Amor e Responsabilidade. Terceiro lugar, pegar o próprio livro de Gênesis, ou então pegar o fio de ouro, tecendo o fio de ouro na parte sobre sexualidade, certo? Então a gente pode abrir a Bíblia e pegar aquela passagem básica, não é, que nós todos conhecemos, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em tudo que Deus criou, desde o início do capítulo de Gênesis, que vai falando do céu, da terra, das flores, das águas, tudo isso aí, dos astros, dos luzeiros, da multidão de seres vivos, dos répteis, dos animais domésticos, animais selvagens, tudo foi criado enarré, como diz João, e Beroshit, que é a palavra hebraica, que inicia o livro do Gênesis, que é no princípio. Esse Beroshit, esse no princípio, não é uma ideia cronológica, mas é uma ideia de local. Né? Então, o local onde tudo foi criado foi a pessoa de Jesus. João vai tomar essa mesma ideia quando ele fala no prólogo do seu evangelho, a palavra grega enarché, que não é uma palavra que se refere a princípio cronológico, mas a princípio como lugar, como fundamento. Então, no princípio, Deus criou. Então, Deus cria tudo em Jesus Cristo. E isso é importantíssimo para nós entendermos a sexualidade humana. Deus cria árvores, sol, mar, luzeiros, lua, animais, répteis, peixes, rios e tudo mais, luz. Ele cria tudo isso em Jesus Cristo. Daí, quando São Paulo, lá em Filipenses 2, vai dizer que o Pai submeteu a Jesus Cristo tudo o que havia no céu, na terra e nos infernos, quer dizer, quando o Pai submete a Jesus Cristo toda a criação, é o momento exatamente onde Jesus Cristo ressuscitado, vencedor da morte, ele passa a ser o novo princípio, o princípio aonde a nova criação vamos dizer assim, é criada, né? Onde a nova criação é feita, é realizada. Então, Cristo é esse princípio. O Filho gerado, não criado, é aquele princípio em que todas as coisas são criadas. Mas em nenhuma outra criatura, o Pai coloca o seu amor, a sua complacência como na criatura humana. Se tudo ele criou contemplando Jesus, se tudo ele criou no princípio que é Cristo, quando se fala da criação do homem e da mulher, o livro do Gênesis é explícito. Em todos os outros versículos, ele se refere à palavra inicial, Beroshit, no princípio. Mas no versículo 26, ele não se contenta só em se referir, mas ele faz questão de parar a narrativa. Essa narrativa é um poema em hebraico. Ele para a narrativa, ele quebra o ritmo do poema, ele quebra a rima interna e ele diz: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nesse momento, Jesus não é somente o princípio no qual nós somos criados,
mas ele se torna a imagem segundo a qual nós somos criados. O pessoal fica muito discutindo, imagem é isso, semelhança é aquilo, tarará. Os exegetas modernos dizem que imagem e semelhança é, na verdade, uma repetição enfática. Não é? É como você diz assim, ai, mas que bolo delicioso, maravilhoso, meu Deus. Então, quando você diz delicioso e maravilhoso, você não está dizendo duas coisas diferentes, você está usando uma expressão repetida, enfática, para mostrar que o bolo é realmente muito bom. Então, quando a narrativa diz que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus, na verdade, a narrativa, na verdade, está enfatizando o fato de que o homem realmente é imagem de Deus, é semelhança de Deus. Ao ser criado imagem e semelhança de Deus, o homem recebe de Deus a capacidade de amar, a capacidade de conhecer e também o mandato, não mais a capacidade, mas o mandato de reinar. Então, que ele reine, ou que em outras traduções, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, etc, etc. Então, Deus dá ao homem não só a sua imagem e semelhança enquanto identidade humana, mas ele dá também ao homem uma missão, uma vocação. Ele delega ao homem a autoridade divina. E aí ele vai dizer no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Eu gosto muito quando João Paulo II intitula o livro dele Homem e Mulher o criou e não os criou. João Paulo II, que na época era Carol Wojtyla, ele mostra exatamente essa complementaridade e mostra o fato de que o homem foi criado e foi criado o homem, não é? A pessoa humana como homem e como mulher. Então, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. É uma repetição, já disse que isso aqui é uma poesia, é muito normal que nas poesias as coisas se repitam. Criou o homem e a mulher. Quando nós vemos essa frase, nós concluímos que homem e mulher dividem a mesma responsabilidade de reinar sobre a terra e dividem a mesma identidade, a mesma dignidade. Eles dividem a dignidade de serem filhos de Deus e a identidade de serem imagem e semelhança de Deus. Daí, logo no princípio, fica muito claro que o homem e a mulher têm a mesma dignidade, o homem e a mulher têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma identidade de filhos de Deus. Não há nenhum superior ao outro e nenhum que tenha antecedido ao outro. Gênesis 1 deixa isso bem claro. E depois Deus os abençoa. Interessante. A outra bênção de Deus que nós temos na Bíblia, e temos várias, mas uma muito conhecida, é aquela famosa bênção, né, de Arão: o Senhor te abençoe e te guarde, volte para ti a sua face e te dê a paz. Mas é interessante que aqui, quando Deus abençoa, Deus não abençoa com a sua face, com a sua presença, Deus abençoa dando ao homem a graça da fecundidade. Muito interessante isso. Esse homem, que é imagem e semelhança de Deus Pai, de Deus fecundo, de Deus Criador, ele é abençoado por Deus com a fecundidade que o próprio Deus exerce na criação. Então, daí ele é chamado para ser fecundo, como Deus é fecundo. Então, ele tem imagem e semelhança de Deus, ele recebe de Deus o mandato
de reinar, mas ele recebe de Deus a bênção da fecundidade. Como é importante hoje em dia nós entendermos isso. Então, recebe de Deus, a sua identidade, Deus lhe dá a sua identidade, Deus lhe dá a sua imagem e semelhança, porque evidentemente o homem não tem a mesma identidade de Deus, mas Deus imprime no homem a capacidade de amar e de conhecer. Deus delega ao homem a sua autoridade sobre a criação e Deus abençoa o homem com a fecundidade. Então, é uma capacitação, é uma delegação e é uma bênção. Deus podia ter delegado ao homem a paternidade, mas ele não colocou na lista das delegações, ele colocou na lista das bênçãos. Colocou claramente a fecundidade na lista das bênçãos. E aí Deus o abençoou, 2 pontos. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a. E aí dominai, etc., como você conhece. Então, o homem e a mulher, eles foram, segundo a narrativa de Gênesis 1, o homem e a mulher foram criados na sua identidade humana, como imagem e semelhança de Deus. Deixa eu procurar aqui uma coisa que eu anotei. Deixa eu ver. Como imagem e semelhança de Deus e recebem a bênção específica da fecundidade. Em nenhum outro caso na criação, Deus abençoa com a fecundidade. Deus dá às árvores a capacidade de trazerem as sementes para se multiplicarem, aos animais a capacidade do acasalamento para se reproduzirem, mas só ao homem ele dá essa bênção da fecundidade, submetida ao homem, submetida ao reinar sobre a terra. Daí, meus irmãos, eu preciso parar 1 minuto da explicação bíblica para que nós possamos entender essa bênção da fecundidade sobre o homem como um ser sexuado, mas também o homem como um ser que cria e gera vida, né? Um homem como gerador de vida. Eu tenho me espantado na comunidade e tenho me espantado entre os católicos, os casais católicos, de ver uma coisa que é um engano muito grande. Todos nós concordamos que a família é o santuário da vida. Todos nós concordamos que nós precisamos obedecer à igreja na questão da castidade do matrimônio e no método natural para a paternidade responsável. Todo mundo concorda com isso. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Uma coisa interessante. Veja como as pessoas, a gente se engana sem querer. Eu tenho descoberto que alguns casais há anos evitam filhos sem nenhuma causa grave e acham que não estão fazendo nada demais porque estão usando o método natural. Estão usando bilis, estão usando temperatura, sei lá, um método natural qualquer. Mas veja só, a fecundidade é uma bênção de Deus. E a encíclica de Paulo VI, Humanae Vitae, também como Evangelium Vitae de João Paulo II, e recentemente já no magistério de Bento XVI, né, já no seu pontificado, o documento A Procriação Humana, eles são unânimes em dizer: a vida humana pertence a Deus e eu, como casal, posso, com método natural, evitar filhos desde que haja uma causa grave para isso. Então, o fato de eu estar usando o método natural não quer dizer que eu posso evitar filhos indefinidamente, não.
O fato de eu estar usando o método natural me é permitido se e quando e enquanto houver uma causa grave para que eu não tenha filhos. Não é porque eu gostaria de ter filhos a cada 3 anos, não. Não é porque, já não tá bom, já tive 3, tá bom, agora eu vou usar o método natural. Não, 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 não. O método natural, a igreja permite que seja usado quando houver uma causa grave para se evitar filhos. Não vamos cair nesse engano. Vamos realmente viver de acordo com aquilo que a palavra nos diz. A fecundidade é uma bênção de Deus. E nós, católicos, precisamos estar abertos à vida. Tudo bem. Gênesis 2, que é uma outra narrativa, a narrativa feita por camponeses, ele vai enfatizar a terra, vai enfatizar a água que estava sobre a terra, o vapor que subia da terra, e vai enfatizar o fato de que Deus moldou o homem do barro. Os padres da igreja vão dizer que esse Deus moldou o homem no barro olhando para Jesus, contemplando o seu filho. Então, é aquela mesma noção de Gênesis 1. No princípio, a partir do princípio que é Jesus Cristo, Deus contemplando o seu filho, para quem, em quem e com quem ele cria todas as coisas, Deus molda o homem e tem por inspiração aquele filho que ele ama e a quem ele contempla. Nós conhecemos bem a narrativa de Gênesis 1, não é? Vamos pegar os versículos 7, narrativa de Gênesis 2 agora. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um nefesh, um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. As pessoas entendem que aí é Deus criando o corpo e depois criando a alma. Pode até ser uma interpretação, mas a palavra nefesh, ela não quer dizer espírito no sentido de alma, mas quer dizer que Deus dividiu a sua vida com aquele homem. Deu a ele de si mesmo. Em outras palavras, imagem e semelhança. Deu a ele a sua imagem e semelhança. Soprou nele, nas suas narinas, o nefesh, o sopro de vida. E o homem se tornou um ser vivente, quer dizer, um ser capaz de viver, um ser capaz de amar, um ser capaz de conhecer. E logo depois, a gente conhece bem, Deus entrega ao homem a terra. Porém, Deus estabelece claramente os limites. Isso é muito interessante. Mal Deus cria o homem já no jardim do Éden, né? Então ali era a morada do homem, era aquilo que Deus tinha dado ao homem, mas o Senhor mal tinha feito isso. Ele deixa bem claro no versículo 16, quem é Deus e quem é o homem. Deus faz questão de estabelecer: eu sou a origem da tua vida, fui eu que te dei o nefesh, eu soprei sobre ti o sopro de vida, mas eu sou Deus. Você é filho, você é criatura. Não é que você seja rebaixado ou que eu te ame menos, mas eu quero te proteger. Eu vejo e entendo aquilo que você não vê e não entende. Eu percebo aquilo que você não percebe. E é muito bonito a gente ver isso, porque logo aqui aparece o homem como uma criatura limitada. Uma criatura que tem necessidades. Uma criatura que é uma criatura, não é Deus? E Deus preserva Adão
ou tenta preservar Adão da grande tentação de querer ser como Deus. Ele tenta proteger Adão, colocando bem claro o limite entre quem Deus é e quem Adão é. Então ele vai dizer aqui: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Mesma coisa de Gênesis 1, que reine sobre a terra. Deu-lhe este preceito, esta ordem, este mandamento, este princípio: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então Deus, ele estabelece regras. O homem é criatura, o homem recebe a vida, recebe a imagem e semelhança, recebe o sopro de vida, recebe o nefesh, recebe o mandato para cultivar e guardar o jardim maravilhoso que Deus lhe dava aí no meio de 4 rios, super fecundo, super irrigado. Mas Deus é claro. Existe algo que é próprio de Deus e algo que é próprio da criatura. Eu quero te proteger. Eu te amo, te dizendo que não comas dessa árvore. Eu te amo te dizendo que você não caia na tentação de querer ser Deus, porque você é amado, mas você é criatura. E aí vem o versículo 18. O primeiro versículo em que aparece o homem como um ser necessitado, um ser limitado, como uma criatura, não como um Deus. E isso é importante porque isso é antes do pecado original. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Evidente. O homem criado à imagem e semelhança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com capacidade para amar e para conhecer, não poderia estar só. O homem só não tem como amar, não tem a quem amar, não tem como conhecer, não tem a quem conhecer. Você sabe que biblicamente conhecer e amar é a mesma coisa. Então, Deus viu que o homem sozinho não ia realizar plenamente a sua identidade de filho de Deus. Porque faz parte dessa identidade humana ser imagem e semelhança de Deus. E eu só posso viver plenamente a minha imagem e semelhança de Deus se eu amo, se eu me dou a outra pessoa. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Aqui é aquela polêmica enorme, né? Ah, a mulher é uma ajuda, ah, a mulher é um auxílio, um auxiliar, então inferior ao homem. Bota a tua cabeça no momento em que isso aqui foi escrito. O cardeal Ratzinger, quando ele escreve a carta aos bispos sobre a colaboração do homem e da mulher na igreja e na sociedade, ele tem um texto fantástico, esclarecedor sobre essa passagem. Quando Deus diz, vou dar-lhe uma ajuda ou um auxiliar que lhe seja adequada, Deus usa a palavra ezer. A mulher é uma ezer. E aqui nós já estamos nos aproximando cada vez mais da identidade masculina e feminina. O homem, criado por Deus para cultivar o Éden, para guardar o Éden e para amar e conhecer. A mulher, criada como ezer. Ezer é uma palavra hebraica, E-Z-E-R, acento, como se fosse crase, né? Acento grave. Ezer significa ajuda de Deus, socorro de Deus, auxílio de Deus. Então, para aqueles dentre nós que ainda pensavam que a mulher
é uma auxiliar de segunda categoria, ou que a mulher é inferior porque foi criada depois do homem, ou outra loucura dessas interpretações mal feitas e essas traduções mal feitas, fique sabendo que a mulher é o socorro de Deus para você. Essa palavra só vai ser usada 2 vezes na Bíblia, aqui em Gênesis e num salmo aonde Deus se diz Ezer, diz que vai mandar o Ezer, vai mandar o socorro de Deus. Você pode ler mais sobre isso nesse documento sobre a colaboração do homem e da mulher, e entre o homem e a mulher, para a igreja e a sociedade. Então a mulher foi criada como o socorro de Deus. Quando nós somos criados, naquele momento em que nós somos criados, em que o óvulo espermatozoide dos nossos pais se encontram e Deus dá naquele momento a alma a nós, nesse mesmo momento e através do seu ato criador, Deus nos dá a nossa identidade. O homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, com a delegação de reinar sobre a natureza e com a bênção da fecundidade. Gênesis 2. O homem criado na contemplação do filho, tendo o nefesh soprado sobre as suas narinas, e a mulher criada como Ezer. Esse fato da mulher ser Ezer, socorro de Deus, faz parte da identidade feminina. Por isso, João Paulo II, na sua encíclica Mulieris Dignitatem, quando ele fala da missão e da vocação da mulher, João Paulo II vai falar do gênio feminino. Quer dizer, está impressa na identidade feminina, isso que João Paulo II chama de gênio feminino, está impresso o fato de que ela foi criada para ser auxílio de Deus para o homem e auxílio de Deus para a humanidade. Daí João Paulo II dizer que a mulher, craseado, a mulher cabe a missão de humanizar o homem. A mulher tem a missão de humanizar o homem. A mulher tem a missão de cuidar do homem para que ele seja cada vez mais homem. E homem aqui não estou falando só do sexo masculino, mas da humanidade inteira. É próprio da identidade feminina ser Ezer. Quando nós falamos sobre a sexualidade, nós raramente tomamos esse ponto fundamental de Gênesis. A mulher é socorro de Deus, não é o socorro intelectual, não é um socorro afetivo, não é um socorro sexual, não é um socorro, matemático, científico, técnico. Não, ela é um socorro de Deus para o homem. A presença da mulher que vive a sua identidade feminina, porque tem mulher que vive uma identidade fantasiosa, uma identidade falsa, uma identidade imposta pela sociedade, sei lá o quê, mas a mulher que vive plenamente a sua identidade feminina, ela é sempre socorro de Deus. Socorro de Deus para os amigos, socorro de Deus para os irmãos, socorro de Deus para o marido, socorro de Deus para os filhos, socorro de Deus para os pais, socorro de Deus para os pobres, socorro de Deus para as crianças, socorro de Deus para a sociedade. É algo impressionante. E é uma bênção de Deus que essa palavra tenha sido tão polemizada, porque a exegese mais moderna vai nos trazer, com a autoridade do cardeal Ratzinger, o sentido mais profundo da identidade feminina, que, aliás, já tinha sido bastante falada e discutida por João Paulo II.
Então, tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nome a todos os animais, todas as aves que trabalham, né? Que ele teve, todas as aves do céu, todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma Ezer. Para o judeu, por nome, dar nome, significa dar uma missão e significa tomar posse. Você conhece, por exemplo, Abraão vinha caminhando, né? E quando Sara morreu, Abraão enterrou Sara e pôs àquele campo o nome de Tarará. Naquele momento, aquele campo passava a ser de Abraão, porque ele tinha lhe colocado um nome. Dá para entender? Então, quando o homem começou a pôr nome em todos os animais, o homem começou a tomar posse e a ter direito a todos os animais. Porém, nada era Ezer para o homem. Nem cabra, nem cabrito, nem carneiro, nem jacaré, nem formiga, nem elefante, nem águia, nem andorinha, nem pardal, nem tilápia, nem camurupim, nem garopa. Nada era auxílio para o homem. Ele continuava só. Porque nada, nenhum animal poderia complementá-lo. Nada era para ele o socorro de Deus que ele precisava para amar. Ele podia mandar nos animais, ele podia usar os animais, ele podia cobrar dos animais, ele podia fazer o que ele quisesse com os animais. Mas os animais não eram socorro de Deus para ele. E isso é muito, 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 muito importante na sexualidade. O homem e a mulher, eles na sua sexualidade masculina e feminina, eles se complementam. São feitos para a complementaridade. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E a gente sabe que na Bíblia, quando acontece um sono profundo, é um momento de uma profunda manifestação de Deus. Então, quando Deus manda ao homem um sono profundo, é sinal que Deus vai intervir, é sinal que Deus vai se manifestar, que Deus vai mudar alguma coisa na vida daquele homem. E foi isso que aconteceu. Mandou ao homem um profundo sono e, enquanto dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Aqui novamente nós temos um problema de tradução. Em hebraico, a língua em que foi escrito Gênesis, né? Hebraico e aramaico eram muito próximos. A palavra costela é homônimo, homógrafa, homófona, perfeita da palavra metade. Como eu digo, por exemplo, a manga é verde. Você não sabe se eu estou falando da manga da minha blusa ou se eu estou falando da manga da mangueira, da árvore. Porque essas duas palavras são homônimas, homófonas, homógrafas perfeitas. Elas se pronunciam da mesma maneira, elas escrevem da mesma maneira, porém, elas têm significados diferentes. Ok? Então, se eu for ler isso em hebraico, eu vou dizer: então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, porque ele ia intervir, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma metade e fechou com carne o seu lugar. O que significa carne para a linguagem bíblica? Carne significa a pessoa inteira.
Quando Jesus disse, quem comer da minha carne viverá eternamente, Jesus não estava dizendo que ia tirar um bife do braço dele, ou que ia tirar um pedaço do dedo dele. Jesus significava quem comer a mim, corpo, sangue, alma e divindade. Quem comer a mim terá a vida eterna. E o verbo que Jesus usa é o verbo mastigar, comer e mastigar a minha carne. A minha carne quer dizer o meu ser, aquele que eu sou. Então, quem comer, quem me comer, quem comer a mim, quem comer aquele que eu sou, né, e comer mastigando aquele que eu sou, viverá eternamente. Carne, na linguagem bíblica, é a pessoa inteira. Então, Deus tirou uma metade do Adão, mas Adão continuou a ser quem ele era. Adão não ficou deformado, não ficou pela metade, não ficou menos Adão, vamos dizer assim. Mas pelo contrário, Deus tirou a metade de Adão, mas Adão continuou a ser Adão. Deus fechou com carne o seu lugar. E da metade que tinha tomado do homem, Deus fez uma mulher e a apresentou ao homem. Que coisa bonita! Deus apresentou ao homem todos os animais, todas as aves, todos os répteis. Deus apresentou ao homem para que o homem encontrasse neles o Ezer. Só que o homem não encontrou. Deus então tirou a mulher da metade do homem, fez a mulher exatamente o complemento do homem, igual ao homem em dignidade, evocando Gênesis 1, e a apresenta ao homem. E o homem vai ter uma atitude completamente diferente da atitude que ele teve com os animais. Ele vai dizer: eis agora aqui, como se dissesse assim em bom português, agora sim, você trabalhou bem, Senhor, né? Então, agora sim, eis aqui o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, eu sempre brinco dizendo que essa foi a primeira paquera, né, da humanidade, aonde o homem faz à mulher 2 elogios, os mais bonitos que se possa imaginar. O osso para o judeu era a origem da vida. A gente vê isso em Ezequiel 47, quando tem aquela multidão, aquele vale de ossos secos. O profeta profetiza sobre os ossos secos. Desses ossos secos se origina a carne, o sangue, os músculos, os nervos, e eles se levantam como um grande exército cheio de vida. Para o judeu, o osso é a origem da vida. Hoje a gente sabe que tem o óvulo, que tem o espermatozoide, mas tudo isso é microscópico. Eles não tinham ideia naquela época, né? Então, o osso tem esse simbolismo da origem da vida. Então ele diz, em outras palavras, agora sim, aqui está a origem da minha vida. E evidentemente o osso tem a conotação universal de sustentáculo. Eis aqui a origem da minha vida, eis aqui o meu sustentáculo, aquilo que me sustenta, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, eu de mim mesmo. Carne da minha carne significa eu de mim mesmo. Então o homem olha para a mulher e reconhece nela uma identidade diferente da sua, mas que o complementa. A Jo Croissant, ela tem um texto muito bonito no livro Corpo, Templo da Beleza, aonde ela diz, o olhar de amor me revela quem eu sou. O olhar de amor do outro sobre mim me revela a minha identidade mais profunda de filha de Deus. Esse olhar de Adão sobre Eva foi um olhar puro, casto, belo,
amoroso e ao mesmo tempo revelou a Eva quem ela é. Ela é vida, origem da vida do homem. Ela é sustentáculo da vida do homem. Ela é vida da vida do homem. E finalmente, para acabar a paquera, Adão dá o nome à mulher e a toma como coisa sua, como posse sua, e diz: ela se chamará Ishá, porque foi tirada do Ish. Ele dá nome à mulher, ele dá uma missão à mulher, a missão de ser Ishá, de complementar o Ish. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, Adão é aquele que, com o olhar amoroso, revela à mulher sua identidade mais profunda. E nesta identidade, sua missão, sua vocação. Ser sustentáculo, ser ezer, ser osso dos ossos, ser origem da vida, ser vida da vida, ser eu de mim mesmo, ser minha complementação. Ishá, que complementa o homem. Ishá, que foi tirada do homem. É o mesmo sentido da costela, né? Foi tirada a metade e foi preenchida com carne no seu lugar. Então foi tirada a metade, foi feita a mulher, apresentada ao homem que o complementa. Aí Adão sai com uma frase que é interessante. Ele diz: por isso o quê? De que ele estava falando antes? Que paquera é essa? Né? Então ele diz: por isso, porque ela me complementa, porque ela é eu de mim mesmo, porque ela é osso dos meus ossos, por isso eu deixo meu pai e minha mãe. A gente não deixa pai e mãe a não ser por algo maior, a não ser por algo que nos complemente, a não ser por algo que nos dê sentido de vida. Então, por isso, o homem deixa o pai e a mãe, une-se a sua mulher e não serão mais que uma só carne. Nós conhecemos bem a mística do corpo, não é? E a psicologia contemporânea, ela vai nos dizer exatamente que quando há uma união nos corpos, há uma união de pessoas. Não é possível unir somente corpos, isso não existe. Através dos corpos se unem pessoas. E os padres da igreja vão mais além, e João Paulo II cita esses padres na Familiares Consórcio, quando ele diz: aonde uma só é a carne, um só é o espírito. Então, homem e mulher unidos no matrimônio não são mais que uma só coisa. Antes de ir para o Gênesis 3, quantos minutos eu tenho, Luciano? Antes de ir para o Gênesis... Eita, ferro, vamos ver, vamos dar uma corridinha. Antes de ir para o Gênesis 3, é importante nós entendermos o que é sexualidade. Sexualidade é diferente de genitalidade. Genitalidade é o exercício ou a utilização dos órgãos genitais, do pênis, da vulva, da vagina. Então, isso é genitalidade, que no matrimônio é legítimo. No matrimônio é necessário que seja castamente utilizada a genitalidade. Porém, uma outra coisa é a sexualidade. A sexualidade, ela não se define pela genitalidade. Isso é muito importante. Primeiro, a sexualidade, vamos supor que a gente tem aqui vários armários, certo? Vários armários. Aqui a gente tem o armário da identidade. Aqui a gente tem o armário da afetividade. Se eu entregar para você o cartão da sexualidade
Em que armário você põe? Você põe no armário da identidade ou no armário da afetividade? Evidente, você põe no armário da identidade. Porque a sexualidade foi escolhida por Deus para você, juntamente com vários outros fatores. Mas não foi você que escolheu ser homem ou mulher. Foi Deus que escolheu para você e colocou aqui no armáriozinho da sua identidade, colocou a sexualidade masculina ou feminina. Daí, antes do pecado original, Adão era, que não se chamava Adão, né? Mas o primeiro homem era o homem no sentido de ter uma identidade masculina perfeitamente definida. Não havia nesse primeiro homem, eu vamos chamar Adão, né? Paciência. Não havia em Adão uma confusão a nível de identidade sexual. Ele era plenamente homem e vivia plenamente a sua identidade masculina com a qual Deus o havia criado e com a qual Deus o havia presenteado. Deus nos cria com a sexualidade masculina e feminina que nos é dada como um dom, como um carisma a ser vivido. Então, claro que aqui o armário da afetividade vai interagir e interferir com o armário da identidade. Mas o lugar onde a sexualidade está, entre aspas, guardada é a identidade. Ok? Então, primeira coisa. Segunda coisa, a sexualidade vai muito além da genitalidade. A sexualidade masculina faz com que o homem veja o mundo como homem, reaja ao mundo como homem, analise o mundo como homem, expresse o mundo como homem, expresse o amor, os sentimentos, o pensamento, as opiniões, como um ser masculino, dentro da sua identidade masculina. Isso não é determinado somente pelos hormônios. E isso é importante, porque tem gente dizendo muita besteira por aí. Isso não é determinado somente pelos hormônios do homem. Isso não é determinado somente pelos genes, né, do homem. Isso é determinado por aquela identidade de filho de Deus que Deus deu ao homem. E Adão tinha essa identidade clara, nítida e bem vivida. Ele sabia que era essa a vontade de Deus para ele, porque era essa sexualidade que lhe tinha sido dada na ocasião em que ele foi criado, na sua identidade mais profunda. Ok? Mesma coisa a mulher. A mulher, o feminino, a sexualidade feminina não está nos órgãos genitais somente, nem está somente nos hormônios. Nem está somente no DNA, nem está somente no cromossoma. Não. Ela está na sua identidade mais profunda. Ela vê o mundo como mulher, reage como mulher, opina como mulher, raciocina como mulher, sente como mulher, expressa amor como mulher, cuida como mulher. Eva, ao ser criada antes do pecado original, Eva era plenamente mulher. Não havia confusão na sua identidade feminina. E os dois estavam nus e não se envergonhavam. Eles eram plenamente quem eles eram. Não tinham de que se envergonhar. Até hoje, quando a gente vê uma pessoa que tem uma identidade, uma autoidentificação muito clara, que sabe quem ela é, qual é o seu valor, qual é a sua missão, sabe o que Deus quer dela e vive o que Deus quer dela, essa pessoa é muito livre.
Essa pessoa não vive cheia de trique-trique, ela é livre. Você conhece gente assim, né? Madre Teresa de Calcutá era assim, dizia o que tinha que dizer. João Paulo II também, não estavam preocupados com a sua imagem, não estavam preocupados com o que pensassem dele, porque conheciam bem a vontade de Deus sobre eles. Aí, irmãos, veio o pecado original. E é importante a gente ver que o ato conjugal precede o pecado original. Eu me lembro que há muitos anos atrás, na primeira vez que nós pregamos sobre isso, em 83, eu ainda encontrei gente que pensava que o pecado original era comer uma maçã. E ainda encontrei gente, aliás, nem tem maçã aqui em Gênesis, viu? E ainda encontrei gente que pensava que o pecado original tinha sido o ato conjugal. Mas como? Se tivesse sido, não teria sido pecado? E teve gente, porque não é pecado nenhum, ato conjugal. Adão e Eva eram casados. Nesse momento em que Deus apresentou os dois, Adão celebra, vamos dizer assim, o matrimônio dele com Eva, embora não ainda como um sacramento, mas Adão celebra ao tomar Eva consigo, a dar o nome a Eva, a dizer que a partir de agora eles são uma só carne. Então, eles contraem matrimônio, né, aos moldes, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo existem todos os passos do ritual moderno do sacramento do matrimônio, ou pelo menos os passos mais importantes, não é? Deus que apresenta, não é? O amigo do noivo que apresenta a noiva ao noivo, não é? O noivo que reconhece a noiva e a nomeia e a toma para si e declara que a partir daquele momento eles são uma só carne. Então, se o ato conjugal tivesse vindo depois do pecado original, então essa passagem de Adão, da paquera e do matrimônio de Adão não seria verdade, não é verdade? Então o ato conjugal precede o pecado original. E o pecado original, com tudo aquilo que a gente conhece, quando o homem resolve comer da árvore do bem e do mal, ou seja, o homem resolve dizer, não, eu quero ser como Deus, eu quero ser como Deus. O que aconteceu? A mulher, criada para ser auxílio, socorro de Deus para o homem, vai contra a sua identidade feminina mais profunda. E ao invés de ser auxílio para o homem, ela se torna razão de queda para o homem. As mulheres não gostam de ouvir isso não, mas o que eu vou dizer? Tá aqui. Ah, o homem também pecou, ele também comeu, ele também é responsável. É, mas aquela que foi criada para ser Ezer se torna queda. Aquela que foi criada para ser socorro de Deus se torna uma armadilha do demônio, um auxiliar do demônio. E Adão come, tem toda a passagem que não é muito bela, mas não quer dizer muito no nosso assunto. E o próprio Deus tece, não é? Com folhas de parreira, sei lá, tece uma veste para Adão e para Eva. Porque agora eles estavam envergonhados de estarem nus. Tem uma pena quando eu vejo esses programas de televisão, não dá tempo para falar, mas só para você se lembrar, a próxima vez que você vir alguma besteirada sobre Adão e Eva, saiba que não foi daquele jeito. E o que acontece? Deus pergunta ao homem, o que aconteceu? E o homem diz, a mulher que você me deu, ou seja, eu sou inocente, eu sou o santo do pedaço. Você tem culpa, porque foi você que arranjou aquela mulher. E aquela mulher que há 5 minutos atrás eu estava dizendo que era osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? 5 minutos é figurado, né? Evidentemente.
Agora eu estou dizendo a você que ela é a culpada de eu ter comido o fruto da árvore. A mulher que você me deu, então você é culpado por ter me dado aquela mulher, então aquela mulher que você me deu, ela é a culpada por eu ter caído e comido o fruto da árvore. Adão se volta contra Eva. E Eva não assume a responsabilidade, diz que foi a serpente. A serpente me iludiu. Então ninguém é responsável na hora do pecado, na hora da desobediência, a culpa é sempre de outra pessoa. Eu sempre justifico com outra pessoa. A mulher não vai mais viver em plenitude a sua identidade feminina e nem o homem vai viver mais em plenitude a sua sexualidade masculina. Os dois deixam de complementar-se, de quererem complementar-se, de amar o outro e acolher o amor do outro, e essa é a origem da complementação e do conhecimento mútuo, e passam a dividir-se um contra o outro. Deus diz à serpente: por que fizeste isso, serás maldita. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher. E aqui ele se refere principalmente a Nossa Senhora, mas não só a ela. Mulheres, entendam que nós e Nossa Senhora somos ligadas pela mesma identidade. A diferença é que ela foi plenamente mulher, porque a sua identidade foi preservada, não foi tocada pelo pecado, e nós temos muitas confusões na nossa identidade feminina. Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Aí a gente diz, mas Deus amaldiçoou, mas que absurdo. Não, meus irmãos, Deus nunca amaldiçoa, não é? Jesus, quando amaldiçoou a figueira, que a figueira ficou, porque a figueira não produzia frutos, não é? Não é uma ação vingativa de Deus, mas uma constatação. Jesus precisava dos frutos da figueira, não havia frutos na figueira e ele amaldiçoou a figueira, porque não fez a sua vontade, mas não é vingança, é que ela já tinha se amaldiçoado a não produzir frutos. Então, Deus não amaldiçoa Eva, porque Deus jamais amaldiçoa, ele sempre abençoa. Seria contrário à natureza de Deus abençoar, porque Deus amaldiçoar, porque Deus é amor. Mas Deus constata, o pecado vai levar à dor de parto, a dor para ter filhos, a dor para gerar filhos. Então a dor de parto, ela não é uma maldição, ela é uma consequência do pecado. E se eu tivesse tempo, que eu não tenho, mas eu ia puxar a orelha das mulheres que não querem mais ter parto normal, porque não querem sentir dor. Não façam isso. Na hora do nascimento existe uma transfusão de sangue da mãe para o bebê que pode ser vital para o seu filho. Vamos continuar. E disse para o homem, ou você ouviu a voz da mulher, que foi Maria vai com as outras, sem personalidade, porque você comeu do fruto da árvore que eu havia proibido você de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e abrolhos e tu comerás a erva da terra. Comerás teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó hás de tornar. Então, Deus constata a consequência do pecado, também na vida de Adão e também na própria terra.
O pecado, ele desarrumou a natureza inteira. E ao desarrumar a natureza inteira, ele desarruma também a vivência adequada da identidade sexual. E nós caímos no pecado contra a castidade. E desarruma também a identidade sexual. E hoje, mais e mais, nós vemos pessoas, homens e mulheres, com identidade sexual confusa. Hoje até está na moda, eu tenho mais 3 minutos? Não, né? Está na moda a questão do gênero. As pessoas vão escolher o gênero. O Moisés encontrou um rapaz uma vez que disse a ele: eu estou ainda experimentando com homem e com mulher para ver qual é o gênero que eu prefiro, que eu escolho. Isso não existe. Deus não criou o homossexualismo. Deus não criou o homossexual. Deus criou o homem e a mulher. Pelo pecado, a identidade sexual, que era tão clara antes do pecado, foi ficando cada vez mais confusa. Com a degradação familiar, nós ficamos também cada vez mais confusos na nossa identidade. Cabe a nós, cristãos, testemunhar a verdade sobre o desejo de Deus acerca do homem e da mulher. Deus te abençoe.